Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Pedimos a sua intercessão para cada um de nós, para que possamos permanecer firmes na fé, firmes na palavra de Deus. Nossa Senhora nos ajude, que interceda por cada um de nós. Vamos meditar o Evangelho? O Evangelho de hoje se encontra em João, capítulo 16, versículos do 16 ao 20, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: O que significa o que ele nos está dizendo, pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: Estais discutindo entre vós, porque eu disse pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus diz no final do Evangelho: Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Jesus falou isso um dia antes da sua morte. No outro dia, Jesus iria morrer. No outro dia, Jesus iria morrer. E Jesus está dizendo: Vós ficareis tristes, mas a vossa alegria se transformar, a vossa tristeza se transformará em alegria. A vossa tristeza se transformará em alegria. Jesus que fala da sua morte, o que ia causar tristeza nos seus discípulos, mas o que vai causar então a alegria nos discípulos? A sua ressurreição. Com a ressurreição de Cristo, os discípulos voltam a se alegrar. É claro que, depois da sua ressurreição, o que nós vamos celebrar, inclusive no próximo domingo, vai acontecer o quê? Vamos celebrar o quê? A ascensão de Jesus aos céus. Jesus que parte para junto do Pai, como nós rezamos no credo, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Está sentado à direita do Pai. Então ele vai para o Pai. Só que Jesus, em outro momento, vai dizer: Eu não vos deixarei órfãos. Veja, a experiência, é muito interessante essa experiência que os discípulos fazem de tristeza que se transforma em alegria. Primeiramente, com relação à morte, tristeza, ressurreição, alegria. Jesus vai para junto do Pai, tristeza, mas eles não são abandonados, não ficam órfãos. Deus, ele envia o Espírito Santo, alegria. Alegria. Meu povo, isso também nos faz pensar na nossa vida de uma forma muito concreta. Porque se nós formos analisar a nossa vida, toda ela, constantemente nós estamos fazendo essa experiência de tristeza e de alegria. De tristeza, de alegria. Uma hora estamos tristes, uma hora estamos alegres. Só que não é tão fácil sair da tristeza para viver a alegria. Isso que Jesus está falando no Evangelho: Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Na nossa vida hoje, de uma forma concreta, como é que isso acontece? Esse transformar a tristeza em alegria. Ora, meu povo, isso só é possível pela ação de Deus e do seu Espírito. Por meio da ação de Deus na nossa vida,
Aí sim, essa palavra hoje pode se realizar, essa palavra hoje pode se cumprir. E nós devemos acreditar nisso, que as experiências tristes que nós fazemos, por exemplo, quando caímos enfermos, e principalmente quando é uma enfermidade grave, ficamos tristes. Como transformar isso em alegria? As experiências de dor, as experiências de morte, quantas pessoas têm morrido? Quantas pessoas têm morrido? Milhares de pessoas têm morrido por conta desta pandemia, causado tristeza. Como encontrar alegria diante de todo esse contexto de morte? Só pela ação de Deus nas nossas vidas. E como é que isso acontece de uma forma muito concreta, Padre? Isso nos faz lembrar um pouco também aquilo que a palavra de Deus vai nos dizer. Inclusive o Salmo dos Salmos vai dizer também que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha só, a tristeza que se transforma em alegria. E essa transformação acontece, como eu já dizia, pelo agir de Deus na nossa vida. É por isso que não permita que a tristeza se instale na sua alma. Por mais que, claro, nós sempre vamos ter situações na nossa vida que vão nos causar tristeza, sempre, meu povo. Seja a morte de alguém, seja uma enfermidade, seja alguma situação difícil, sempre vamos ter esses momentos. Agora, a grande questão é como a própria palavra de Deus diz, não entregue a tua alma à tristeza. Não entregue a tua alma à tristeza. E por que a palavra de Deus diz isso? Porque Jesus é sempre capaz, de uma forma muito concreta na nossa vida, de transformar a tristeza em alegria. Por mais que hoje você esteja sofrendo, Jesus está com você. Jesus está ao teu lado. Ele quer cuidar de você. Jesus te ama. Jesus não te abandona. Você não está sozinho. Jesus está com você. E quando você crê e faz a experiência com Jesus, recebe o Espírito Santo e este Espírito age na sua vida, aí você vai perceber, você vai experimentar essa transformação da tristeza em alegria. Padre, eu estou de luto. Muito bem. O Espírito Santo é o Consolador. E pelo consolo do Espírito, a tua alma se alegrará. Se alegrará. Porque você vai receber vida do Espírito Santo, porque você vai receber vida de Deus, porque você vai receber força de Deus, porque você vai receber ânimo de Deus, porque você vai receber o amor de Deus, que vai preencher o vazio da tua existência, da tua alma, do teu coração. Você vai ser consolado, você vai experimentar, você vai fazer a experiência de ser amado por Deus. E é essa experiência com Deus profunda que devemos fazer em cada situação que nos causa dor, que nos causa tristeza. É essa experiência que temos que fazer para que assim a nossa tristeza se transforme em alegria. Tem muita gente que tem vivido uma tristeza constante. Eu digo para você, é hora de transformar a tristeza em alegria. E isso não é você que faz, é Jesus, por meio do seu Espírito. Que o Espírito Santo hoje caia sobre a sua vida, independentemente do que você esteja vivendo hoje. Enfermidade, qualquer doença, situação difícil, sofrimento, luto. Que o Espírito Santo hoje desça sobre a sua vida, para que a palavra de Deus se cumpra. Para que essa palavra de Jesus se cumpra, a vossa tristeza se transformará em alegria. Ou aquilo que já dizia o salmista, e eu lembrava aqui há pouco tempo: o choro
pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que essa palavra se cumpra na sua vida. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.